Pessoal, eu tô com esse transistor, ele é um BC548. Beleza, só que eu não sei quais são os terminais dele. Qual é o pino de base, coletor e emissor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui a ponta de prova do meu multímetro e eu vou colocar na escala de diodo. Então o que eu vou fazer? Colocando a ponta positiva, sabendo que ele é um transistor NPN, ou seja, a base dele é positiva, eu vou procurar primeiro a base. Então como eu faço isso? Eu vou colocar aqui ó, no primeiro terminal, no meu terminal da esquerda positivo. E vou manipular aqui ó, em relação aos outros terminais. Olhem ali no multímetro. Deu open line, não deu valor, não deu queda de tensão. Aqui também não deu queda de tensão. Tudo bem. Então não tem comunicação entre esses terminais em relação ao positivo, que no caso é a base que eu estou procurando. Agora eu vou colocar no terminal do meio. E vou colocar agora a ponta de prova negativa do meu multímetro em um dos terminais. Então eu vou colocar aqui. Opa, olha ali no multímetro, deu um valor. Ou seja, tem comunicação, tudo bem. Vou colocar em relação ao outro terminal, também deu valor. Beleza, então descobrimos que esse é a base. Por quê? Porque a base tem comunicação tanto com o coletor quanto com o emissor. Vamos agora descobrir se esse transistor está bom. Notamos que teve comunicação entre base e emissor e base e coletor. Só que aqui entre emissor e coletor, o coletor e emissor não pode dar valor nenhum. Olha ali, ó, open line, ou seja, a impedância está alta. Identificando pelo multímetro que o transistor está bom. Como eu sei quem é o coletor e quem é o emissor? Básico, coloco de novo o meu positivo na base e vou colocar em um dos terminais o negativo, a ponta de prova. Coloquei, ó, 0,681. Vou colocar agora a ponta de prova no outro terminal. Então guardem esse valor aqui, ó, 681. E coloquei no outro terminal, 0,687. Ou seja, o coletor é sempre o que dá maior valor, porque a dopagem dele é levemente maior do que a do emissor. Quando eu coloco o multímetro na escala de diodo, ele está aplicando uma tensão aqui entre os terminais. Notem que ele aplicou uma queda de tensão maior nesse terminal. Olha em relação ao outro terminal, um pouco menor. Então, o que tem dopagem maior, que é o coletor, ele dá uma queda de tensão maior. Beleza? Pelo multímetro, esse cara aqui está bom. Mas vamos fazer um outro teste. Fizemos um sisteminha aqui ó, de teste. E qual é a lógica desse teste? Colocamos um interruptor na base do transistor, onde o coletor está sendo alimentado com um LED em relação ao positivo, ou seja, ele está levando os 5 volts. O emissor está no negativo. Qual é a ideia? Quando chega uma corrente na base, ele atraca, ou seja, ele comuta o coletor e o emissor, fazendo com que acenda o LED. Se esse transistor estiver bom, o LED vai acender quando eu apertar o interruptor. Estou usando uma alimentação de 5 volts na minha fonte de alimentação. Então, lógico, usamos os resistores aqui, ó, de 220 ohms para alimentar o LED. Usamos o resistor de 220 ohms em série com LED para ter a queda de tensão. E como é feito o cálculo para eu ter o transistor como chave? Eu uso a minha corrente de base com 10% do valor da minha corrente de coletor e emissor. Ou seja, a corrente que eu quero alimentar, a corrente da minha carga. Se aqui eu sei que o LED ele possui 20 mA para funcionar, então eu vou precisar de no mínimo 2 mA na minha base. Dito isso, eu coloquei aqui um resistor em série com a base e quando eu apertar, esse cara tem como estar acendendo o LED. Vamos fazer o teste? Olha lá. O LED está acendendo, ou seja, esse transistor BC548 está muito bom. Olhem a corrente lá, 23 mA. Ou seja, está tudo bem com esse transistor.